Olá amigos, olá amigas. Antes de iniciarmos a falar a respeito do direito penal do inimigo, quero agradecer o convite do amigo Fernando Orita, do Instituto Orita, o qual me convidou para participarmos desse evento. Orita é pessoa que muito admiro e é meu colega do doutorado em filosofia que estamos fazendo aí na Unicinos. Bom, a respeito do direito penal de inimigo, evidentemente que preciso, antes de mais nada, conceituá-lo e vou trazer aqui um viés mais voltado para a área que eu trabalho, que sou magistrado criminal na 4ª Vara Criminal da capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, de maneira que nós vamos falar a respeito disso, deste assunto, tratando do viés legal, do viés de aplicabilidade da pena, enfim, essa é a ideia. O direito penal de inimigo surgiu em um congresso realizado em Frankfurt em 1985, quando Günther Jacobs, o autor alemão, um dos maiores juristas da história, no meu ponto de vista, afirmou que excepcionalmente haveria necessidade de ser separado o direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo, não havendo na época muita repercussão de suas reflexões, o que veio a acontecer somente em 1999, quando da realização da Conferência do Milênio em Berlim. Aí sim, naquela ocasião, as falas, as narrativas de Günther Jacobs chamaram a atenção não somente dos presentes, mas de todo o mundo. O tema do direito penal do inimigo, no meu ponto de vista, é um tema atual e sempre o será, penso eu, porque não somente em razão daquilo que representa para o debate jurídico penal, mas em diversos países do mundo, mas em razão de sua essência normativa radical. O Brasil, nós temos um país que é conhecido por ser um país pacífico, não obstante isso, vive um apavorante momento em sua história, porque sua população não está acostumada a lidar com situação de terror, orientada por criminosos que se valem de táticas guerrilheiras e arquitetada logística que trazem para a sociedade um trauma e multiplica a sensação de insegurança de todos. Evidentemente que essa insegurança ela está em todos os rincões do país, ela se espargiu dos grandes centros, mas eu vou citar exemplos que constantemente ocorrem e vemos em todas as mídias no Brasil afora, do que acontece sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. São cidades que contam com milhões de habitantes e lá nós percebemos que os indivíduos que ali habitam são alvos de atentados constantes contra pessoas comuns, contra bases policiais, contra agências bancárias, instituições públicas, estações de metrô, supermercados, ônibus são queimados, mas isso, como disse agora há pouco, já ocorre em outras cidades menores. Cuiabá, aqui em Mato Grosso, também já foi alvo de incêndios de transporte público. Centenas de pessoas são mortas, dezenas de rebeliões são deflagradas nos presídios, demonstrando a força que emana dos segregados controladores de ações criminosas e, o que é pior, revela a eficiência do Estado no que diz respeito ao combate da criminalidade organizada. Criminalidade esta que também, infelizmente, é destaque no cenário nacional, uma vez que encontra enraizada com seus tentáculos não somente dentro dos presídios, mas já se espargiu para órgãos públicos, onde nós vimos situações que são evidentemente constrangedoras para aquela pessoa honesta que trabalha. Nós vimos situações como pessoas que têm coragem de, por meio do crime organizado, desviar dinheiro público de merenda escolar, o que é um absurdo. Mas num cenário internacional, outras situações servem de exemplo. Evidentemente que a criminalidade organizada não encontra-se presente apenas no Brasil. Nós vimos uma imagem que testemunhamos todos com incredulidade, o que aconteceu em 11 de setembro de 2001, quando aviões de carreira da American Airlines e a United Airlines chocaram contra as Torres Gêmeas, o World Trade Center nos Estados Unidos, e também contra o Pentágono, e aquela ação que foi considerada a mais impressionante investida terrorista da humanidade e serviu para demonstrar a vulnerabilidade do país mais poderoso do planeta. Situações como estas, em menor escala ou maior escala, é que incentivaram Günther Jacobs a desenvolver sua tese do direito penal do inimigo e também a reformulá-la constantemente. Percebe-se pelo cenário atual que fatalmente teses como de Günther Jacobs inseridas no contexto jurídico como solução de combate à criminalidade, oriunda do fenômeno da globalização, tendem a propor um enrijecimento por parte dos Estados, ainda que suprimindo garantias fundamentais dos cidadãos,
garantias estas que demoraram até mesmo séculos para serem incorporadas no ordenamento jurídico de algum país. No que se refere ao que Guinter Jacobs disse, há um jurista espanhol, Jesus Maria Sanches, que pensa que ele faz um prognóstico de que, em razão da galopante evolução da sociedade, em razão da globalização econômica e da integração supranacional, haverá de existir, em determinado momento, um direito penal da globalização, crescentemente unificado e menos garantista. Ele teoriza o direito em velocidades, e para ele a teoria do alemão Guinter Jacobs está inserida na terceira velocidade do direito penal. Jesus Sanches, ele conceitua a sociedade atual, e que é interessante o seu conceito, em sociedade da segurança e sociedade do medo, diante da atividade criminalizada, organizada, da criminalidade do Estado, que eu já me reportei antes, da delinquência patrimonial profissional, da delinquência sexual violenta e reiterada e, sobretudo, do terrorismo. Sociedade esta que demonstra dificuldade de adaptação em relação à sua contínua aceleração, a contínua aceleração da criminalidade, aquela mesma sociedade do medo, aquela mesma sociedade da insegurança sentida. E para Jesus Maria Sanches, essa sociedade certamente não está, porque ela também evolui, disposta a admitir a existência de um direito penal mínimo. Disse agora há pouco que com relação à teoria das velocidades do direito penal de Jesus Maria Sanches, vou falar rapidamente a respeito delas, e de acordo com o jurista espanhol, no direito penal existem 3 velocidades, sendo que o direito penal da primeira velocidade diz respeito àquilo que mais ou menos conhecemos, o direito penal em que a pena privativa de liberdade é a mais aplicada, sem, contudo, perder de vista as garantias individuais, ou seja, haveria a rígida manutenção dos princípios políticos criminais clássicos, as regras de imputação e os princípios processuais. Já com relação ao direito penal da segunda velocidade, ela se traduz em um modelo em que há uma flexibilização das garantias penais e processuais e, concomitantemente, ocorra a exclusão da pena de prisão mediante sua substituição por penas alternativas, como privação de direitos ou aplicação de penas pecuniárias. No direito penal de terceira velocidade, existe um agrupamento entre os 2 modelos anteriores, como no direito penal de primeira velocidade, que se aplica a pena privativa de liberdade, mas agora haveria uma flexibilização das garantias penais e processuais que estão previstas aí no direito penal da segunda velocidade, consoante a proposta formulada pelo jurista espanhol. O direito penal do inimigo, como adiantei antes, mostra-se como uma nova velocidade do direito penal, pois se trata de um sistema com total cerceamento de direitos e garantias processuais do indivíduos eleitos inimigos, mas com o objetivo, como o próprio Sanches frisa, diante da perene situação de emergência da sociedade, vem crescendo, essa ideia de Guinter Jacobs vem crescendo e sendo estabelecidos em inúmeros países, ainda que de forma ilegítima, o que é pior. O direito penal do inimigo, como disse no introito da minha fala, é fruto de reflexões de Guinter Jacobs, o qual revelou um direito penal com um sistema de normas rígidas que visam combater o indivíduo que é eleito inimigo da sociedade. Por outro lado, o alemão alega, ele frisa isso em mais de uma vez, tanto em seus escritos como também em suas palestras, que ele não realizou uma proposta de um novo ordenamento jurídico, mas que demonstrou a existência de um sistema de normas rígidas, já existente em inúmeros países. Segundo ele, o Estado teria a seu favor a possibilidade de dispensar 2 tratamentos aos delinquentes. Seriam 2 os direitos penais, disse também antes no introito. Um para o cidadão que eventualmente venha cometer um delito e outro aquele que, por princípio, viola a legitimidade do ordenamento jurídico, sendo este indivíduo considerado um inimigo. Como disse, são 2 as formas de tratar, ambos os delinquentes. Um, o indivíduo comum, e outro aquele que, por princípio, age no sentido de aviltar o ordenamento jurídico e prejudicar pessoas sempre. Seriam, desta maneira, conhecidos 2 polos ou tendências de regulação do direito penal. Um para o cidadão comum que é reprimido, ou seja,
haja reação estatal quando este exteriorize sua conduta que faz frente à paz social. Outro seria o que seria destinado, direcionado para o inimigo do Estado, que se reprime mediante a interceptação no estado prévio de sua conduta, pois é combatido por sua periculosidade. Considerando que a ocorrência de delito somente se observa em um Estado de direito organizado, diz Jacobs que o delito não aparece como princípio do fim da comunidade ordenada, mas só como infração desta, como deslize irreparável. Assim, o Estado moderno tem o agente delituoso não como inimigo, mas como um cidadão, uma pessoa que através de sua conduta viola a norma vigente e por esta ação deve ser chamado a equilibrar o dano na vigência da norma, todavia como um cidadão, como disse agora há pouco, e não como um inimigo. Este é reservado um segundo direito penal. É no direito penal aos cidadãos, este delinquente que violou a norma e deve ser convidado a equilibrar o dano, ele deve acertar as contas com a sociedade. Este seria o direito penal do cidadão proposto por Günther Jacobs, que continua sendo o direito penal de todos, ainda quando se refere a um delinquente, que segue sendo pessoa, como um cidadão que ataca a vigência da norma. A esta pessoa é plenamente assegurado o devido processo legal, sendo-lhe asseguradas todas as garantias penais e processuais existentes para que possa ajustar-se com a sociedade, como já disse. Para o Estado, esta pessoa não é um inimigo, mas apenas um autor de fato normal e que, ainda que cometa um delito, mantém o status de pessoa, mas não vê no indivíduo um inimigo que precisa ser destruído, mas um autor de fato normal, que mesmo cometendo um ato ilícito, mantém o status de pessoa e cidadão dentro do direito. Eu, enquanto magistrado, costumo dizer que existem indivíduos que deixam sua família em casa e saem para trabalhar. O trabalho dele é roubar. Já vi uma entrevista em que a mulher disse: meu marido está desaparecido. Qual é a profissão dele? Ladrão. E, infelizmente, isso existe. Mas, essa pessoa que tem uma conduta voltada, condutas morais e éticas inexistentes e voltadas para prática de crimes, é diferente do indivíduo comum que pode praticar um crime. Eu sempre destaco o seguinte, sobretudo os crimes de sangue, né? Os crimes de sangue, como o homicídio, por exemplo, um indivíduo chega na sua residência e encontra com a sua mulher sendo violentada ou sua filha sendo violentada por alguém, não dá tempo dele pensar ou pegar o celular para ligar para a polícia. Ele pega o primeiro vaso que ele encontra e bate na pessoa e, evidentemente, que a consequência pode ser a morte desta. É um delinquente porque praticou um crime, entretanto, ele deve ser chamado a ajustar-se com a sociedade de acordo com o ordenamento jurídico existente. Mas todos são passíveis de cometer um erro, um crime. É como os efeitos de uma sentença condenatória, quando se perde até o direito de votar, mas depois o recupera. Um dos efeitos da sentença condenatória está lá em inúmeras situações para aquele que é condenado, dentre elas a perda dos direitos políticos, que depois se recupera com o tempo. Este seria o direito penal comum a todos. Já o direito penal do inimigo é direito voltado ao indivíduo que intimida o cidadão e é considerado indivíduo perigoso, que não garante interesse em ajuste com a sociedade e com o ordenamento jurídico. Anteriormente, o indivíduo lá erra e às vezes ele nem é chamado a prestar contas com a sociedade, ele próprio busca para prestar contas com a sociedade, busca o Estado, vai até uma delegacia de polícia, um representante do Ministério Público ou até mesmo o Poder Judiciário. Já aqui não, aqui o indivíduo ele está em constante prática criminosa, mas não tem interesse em se ajustar, muito menos em prestar contas. É para o indivíduo que rechaça, por princípio, a legitimidade da vigência da norma e persistentemente comete crimes. E por isso persegue a destruição da ordem social, tornando-se inimigo a ponto de o Estado estar contra o mesmo uma guerra. Esse termo guerra é de Günther Jacobs. O foco de atenção do direito penal do inimigo é para aqueles indivíduos que, sobretudo, cometem crimes resultantes da evolução da globalização, como o terrorismo, a criminalidade econômica, delitos sexuais. Nós vemos mulheres sendo exportadas para serem objetos de casas de sexo, nós vimos constantemente isso. Crimes relacionados a drogas tóxicas, né, tráfico de pessoas e outras formas de manifestação da criminalidade organizada, em que o sujeito passivo é difuso e o bem jurídico violado é sempre a coletividade. Jacques afirmou
Jacobs afirmou que o indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa. Eu repito, um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa. Na teoria do alemão, portanto, a pessoa é detentora de direitos e obrigações. Ainda que cometa um delito, lhe são asseguradas as garantias penais e processuais existentes até que uma seja estabelecida como sanção ao ilícito praticado. Ao passo que, diferentemente, o indivíduo que não demonstra segurança de um adequado comportamento não conta com direitos processuais e contra ele, portanto, é instaurado um procedimento de ações coativas até que a ele seja aplicada uma medida de segurança. Do cidadão espera-se que o mesmo exteriorize sua conduta criminosa para que haja reação do Estado, quando lhe é aplicada uma pena, na medida que sua culpabilidade se confirme a prevalência da estrutura normativa da sociedade. Então, aqui neste caso, é preciso que o indivíduo pratique algo para que a sociedade, para que o Estado tome alguma providência. Sendo certo que após o ajuste com a sociedade, lhe é garantido, lhe é devolvido o status de pessoa e de cidadão. A regra contra o indivíduo selecionado como inimigo do Estado é outra. Ela se prende não no que ele fez, mas em sua culpabilidade, ou seja, no que ele é, mas no que ele poderá vir a fazer, ao perigo que ele representa para o tecido social, não sendo, portanto, aplicado a ele um direito penal retrospectivo, mas sim prospectivo. Já se espera que esta pessoa possa a fazer algo que avilte contra o Estado democrático de direito, contra as pessoas e contra o país que vive, a comunidade em geral. Ao inimigo não é aplicada uma pena, mas é estabelecida uma medida de segurança. Medida de segurança aqui diferente daquela medida de segurança conhecida em direito penal brasileiro. Ainda que é intensa e desproporcional essa medida. O indivíduo torna-se um objeto de coação do Estado, que lhe oferece um regramento que se adianta ao âmbito de proteção da norma, para alcançar até os atos preparatórios para que seja interceptado em estado prévio, ou seja, um comportamento ainda não realizado, apenas planejado para ser tratado como um indivíduo perigoso. Aquilo que está na seara das possibilidades de um indivíduo que é eleito como inimigo do Estado, ele já pode ter a sua liberdade cerceada e ser tratado como inimigo, porque ele evidentemente já é conhecido do Estado como potencial violador de normas graves. A periculosidade do agente da futura dinâmica delitiva é que o caracteriza como inimigo, de modo que sua punibilidade se baseia no âmbito interno da preparação e apenas se dirige à segurança frente a fatos futuros, revelando a incompatibilidade do direito penal do inimigo com o princípio do direito penal do fato, sendo, portanto, aqui um direito penal do autor. A identificação do inimigo na sociedade se dá pela dimensão do crime por ele cometido, bem como pela participação de organizações criminosas, hediondez das práticas delitivas, que diferencia de um delinquente comum de caráter cotidiano. O inimigo é o indivíduo que há necessidade de reação frente ao perigo que emana de sua conduta reiteradamente violadora da norma. Guinter Jacobs afirma que a divisão do direito penal do cidadão e do inimigo tende a garantir o Estado de direito voltado para o cidadão, e o Estado tem o dever de procurar pela mantença da ordem, pois os indivíduos, os cidadãos que vivem nessa sociedade, têm um direito à segurança, ainda que a ação estatal seja mediante intensa coação ao inimigo eleito. Quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoal, não só não pode esperar ser tratado ainda como pessoa, mas o Estado não deve tratá-lo como pessoa, já que do contrário vulneraria o direito à segurança das demais pessoas. Caracteriza-se o direito penal do inimigo por seu objetivo não ser o de zelar pela garantia atual da vigência da norma, mas neutralizar um perigo de dano futuro. O alemão diz que a periculosidade do agente da futura dinâmica delitiva é que o caracteriza como inimigo. Sua identificação, ora, como identificar o inimigo? Se dá pela dimensão do crime por ele cometido. O que isso representa? Bem como pela participação de organizações criminosas, da hediondez de suas práticas delitivas e, por este motivo, a substanciosa necessidade de reação frente ao perigo que emana de sua conduta reiteradamente violadora da norma. O inimigo é o indivíduo que por si só rechaça, por princípio,
a legitimidade da vigência da norma e persistentemente comete crimes. E por isso persegue a destruição da ordem social, não podendo, pois, ser tratado como pessoa. Na obra de Günther Jacobs, ele expõe o direito penal do inimigo, revela um esboço acerca do que seria o direito processual do inimigo. Nós tínhamos o direito penal, agora nós temos o direito processual. E aqui há características interessantes, porque neste direito processual penal do inimigo, o sujeito processual pode ser preventivamente preso, pois é um indivíduo que, com seus instintos e medos, põe em perigo a tramitação ordenada do processo, pois pode empreender fuga, ocultar provas, ou seja, é um inimigo. Ele é tratado efetivamente como inimigo. O Estado pode, inclusive, interferir no âmbito do imputado mediante investigações secretas, uso de interceptações telefônicas sem, obviamente, nenhum tipo de comunicação a quem está sendo investigado. O sujeito processual poderia ser conduzido a total incomunicabilidade, inclusive sem poder falar até mesmo com seu próprio defensor. A dinâmica da persecução penal se desenvolve aqui no direito processual penal do inimigo de maneira absolutamente rígida, como se efetivamente estivéssemos em uma guerra. Existem críticas, evidentemente, toda teoria possui críticas, né? Mas eu vou trazer apenas uma, a crítica que foi feita por Manuel Câncio Meliá, um argentino, evidentemente que dentre outras. Mas Meliá preconiza que o direito penal do inimigo de Günther Jacobs se trata de uma reação desproporcional do sistema contra o indivíduo eleito como inimigo. E ele diz que não é eficaz mesmo sendo dessa maneira, na prevenção da prática de crimes, bem como não assegura a paz social. Ele entende ser o direito penal do inimigo inconstitucional, pois estabelece absoluto enrijecimento do direito penal sem observância de princípios fundamentais. Miguel Polanyi Ortiz, argentino, narra em sua obra Derecho Penal del Enemigo, Desmitificación del Concepto, como prólogo, e quem fez o prólogo do livro, da obra, foi o próprio Günther Jacobs, diz que, na verdade, as reflexões do alemão, segundo ele mesmo afirma, e eu já disse anteriormente, não se trata de uma proposta de um novo ordenamento jurídico, mas que demonstram a existência de um sistema de normas rígidas na essência de ordenamentos de vários países. Em várias democracias do mundo há tendências relacionadas ao direito penal do inimigo em seu ordenamento jurídico. Que não é verdadeiro afirmar que não existiam normas com característica do direito penal do inimigo antes de Günther Jacobs. Como ele próprio disse, ele não criou um novo ordenamento jurídico, mas ele apenas afirmou a existência deste tipo de ordenamento jurídico. As diversas críticas às reflexões de Jacobs são em razão da denominação de inimigo em contraposição à de cidadão, e que faz parecer politicamente incorreto, drástico, beligerante. É isso. Existem normas concretas que se enquadram no fenômeno chamado por Jacobs de direito penal do inimigo. No mundo, evidentemente, como disse agora, e também no Brasil. Nos Estados Unidos da América, há um direito penal e migratório altamente rígido e repressivo, mas com uma roupagem de legislação voltada para a garantia da seguridade nacional e da paz social. No Brasil, já tivemos aqui, temos inclusive uma norma que tem um viés parecido com o que é preceito dentro da teoria do direito penal de Günther Jacobs, que você pode observar visíveis influências de Günther Jacobs quando o legislador criou, há uns anos atrás, a Lei do Abate, a famosa Lei do Abate, que permitia a derrubada de aviões de narcotraficantes que invadissem o espaço aéreo brasileiro. Alguns protocolos são evidentemente cumpridos antes que o indivíduo seja admitido como inimigo do Estado e abatido. E temos também atualmente propostas legislativas tramitando no Congresso Nacional, que trata também está conhecida popularmente como Lei do Abate, sobretudo dentre os deputados e senadores, em que há propostas de abate de indivíduos que estejam portando armas de fogo de uso restrito. Essas pessoas seriam abatidas simplesmente por estarem portando, porque o Estado já o trata, portanto, como uma pessoa que causa um perigo iminente e portanto, aí um inimigo do Estado. Isso
realizando um paralelo com a proposta de Jacobs e com a proposta que tramita no Congresso Nacional. Seriam, portanto, considerados verdadeiros inimigos eleitos pelo Estado. Esse Estado é um Estado democrático de direito, que possui um regime que não é considerado injusto, não é considerado autoritário e também não é considerado um regime ditatorial. Jacobs afirma ser compatível, ele entende, né, a convivência de uma normatização mais severa com uma mais branda, sempre com garantias ao indivíduo comum. Imperioso é o reconhecimento de que não é possível, em nossa época, conceber a existência de uma sociedade que comporte uma dualidade, no meu ponto de vista, uma dualidade de ordenamentos jurídicos, mas fica claro ser possível termos um ordenamento com normatização rígida para o enfrentamento dos crimes mais graves e organizados. Tanto que em vários países do mundo já se adotam, né, linhas de direito penal do inimigo em seus ordenamentos. E como eu disse agora há pouco, o Brasil também se porta de forma parecida ou caminha para se portar de forma parecida. Com a elevação da criminalidade em todos os países do mundo, sobretudo em razão da globalização, como disse, os cidadãos clamam por uma medida mais severa por parte do Estado com o objetivo de se eliminar a violência, de modo que uma legislação mais rígida é medida que se impõe. Todavia, em hipótese alguma, é compreensível um Estado tratar um infrator como inimigo ou como um irracional. Afinal, é um ser humano e, por mais grave que seja sua conduta, não é crível a atuação de um Estado com intolerância em relação a uma pessoa que perde de vista normativas internacionais de direitos humanos, que faz uso de procedimentos sem garantias processuais e penais, pois somente é possível uma legislação penal que esteja em harmonia com a Constituição do Estado, porque de forma diversa seria dilacerar a estrutura do nosso Estado, que é considerado um Estado democrático de direito. Eu concluo a minha fala com essas considerações, porque embora seja um assunto de interesse, um assunto de debate, eu sou adepto à teoria de um enrijecimento da norma, mas jamais uma adoção por completa de um direito penal do inimigo, em que o indivíduo que de qualquer forma avilte contra o ordenamento jurídico venha a ser tratado como uma pessoa de forma irracional, como inimigo, a ponto de ser subjugado pelo Estado e a ele haver uma condenação prévia sem nenhum tipo de direito que lhe assegure. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao Dr. Fernando Orita, colega de doutorado, e me coloco à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado.